por hora é só isso. Uns aos outros. Estamos aqui nessa série. Vamos perseguir aí nos próximos meses essa série, mas esse tema vai perseguir essa igreja, talvez não, no mínimo por 3 anos. Essa ideia de queremos desenvolver esse relacionamento, onde um abençoa o outro, onde um vive com o outro, cumprindo os mandamentos que Jesus deu. Pensando nisso, pelo menos o grupo da terça e da quinta-feira vai começar a estudar esse livro aqui. O Fábio também, acho que ele vai, né, Viviane? Acho que ele vai começar, né? Vai terminar o que está fazendo lá, né? Então, pelo menos 2 grupos pequenos irão começar a estudar esse livro, tá bom? Muito interessante, bom, uma linguagem fácil, simples, Max Lucado de Roubando Golias. Então, terça-feira tem um grupo às 19h30 na casa de Rosane Walter, e na quinta-feira, 20 horas, um grupo aqui na igreja. Então, vamos começar a estudar esse livro. Por quê? Porque nós queremos desenvolver, crescer cada vez mais em relacionamento, não só uns com os outros, mas em especial com a palavra de Deus e com o próprio Deus. E uns aos outros é isso. Trabalhamos hoje pela manhã essa ideia do acolher, só que no capítulo 14 de Romanos. Agora à noite o capítulo 15, porque o Paulo continua falando sobre isso. De manhã eu investi um tempo grande na introdução, porque eu queria deixar bem claro o que é acolhimento para nós, Nova Vida, que é um pouco diferente de muitos contextos aí fora. E aí eu acabei no final, né, na parte do texto aqui, eu acabei correndo um pouco mais. Mas fique tranquilo, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, independente da correria que eu arrumei no final. E agora o capítulo 15 eu prometo trabalhar um pouco mais o texto bíblico. Semana passada nós trabalhamos a ideia do suportar. E que suportar é a expressão de amar. Colossenses capítulo 3. Suportar, como eu disse na semana passada, não é aquela ideia de tem que aguentar isso. Eu não suporto isso. Sim, tem esse aspecto, mas o aspecto principal do suportar é ser suporte, é ser sustentação. É ser aquele que, por ser mais forte, vai sustentar o outro que está fraco, pelo menos naquele momento. E tem tudo a ver com acolher. Porque o próprio Paulo vai dizer aqui que nós precisamos suportar uns aos outros para poder acolher. Foi o que nós trabalhamos no capítulo 14. Quando a gente suporta aquele que é fraco na fé, nós conseguimos promover o acolhimento. E agora no capítulo 15 ele continua falando sobre isso. Gente, o acolhimento é tão importante que o Paulo ele não fala só em Romanos, ele fala nas suas outras cartas. Mas ele investe 2 capítulos em Romanos falando sobre isso. Então, acolher não é mais um negócio que a igreja pode decidir se faz ou não faz. Não, faz parte da essência da igreja. E nós veremos hoje à noite que algumas razões pelas quais nós precisamos acolher. E a gente está perseguindo esse lema aí. Acolher para crescer. E como eu sempre digo aqui, eu não estou preocupado com o crescimento. Nunca estive, desde o início dessa igreja. Eu estou preocupado com um crescimento, sim, espiritual. Que você cresça espiritualmente falando. E você crescendo espiritualmente falando, você vai crescer em qualidade. Você vai ser um crente mais parecido com Jesus Cristo. Nós, homens, mulheres, estamos estudando aqui sobre como é que ser um homem parecido com Jesus. Olhando para Efésios capítulo 4. E eu senti falta de vários homens ontem aqui. Será que é porque eu não dei uma chamada no grupo? Será que as mulheres não mandou os homens, eles não vieram? Então, mês que vem temos mais. Mas a gente quer crescer espiritualmente, qualitativamente, e aí sim, por consequência, quantitativamente. E eu olho para essas cadeiras, eu vejo isso acontecendo naturalmente, sem nenhum esforço. A gente só vai fazendo aquilo que Deus manda fazer, e como acontecia em Atos, o Senhor vai acrescentando aqueles que Ele vai enviando. Então, acolher para crescer de maneira saudável. E nesse processo de acolhimento, é o que eu tenho dito aqui, vão chegar pessoas de todos os tipos, em todas as fases da vida, de todas as maneiras. E que bom que as pessoas chegam, porque assim nós temos a oportunidade de, biblicamente falando, oferecer para elas uma nova vida em Cristo Jesus. Só um quadro que eu trouxe hoje na introdução. O acolhimento que se propõe aí fora, e tem muitas igrejas propondo esse acolhimento, e não é o nosso acolhimento, é esse aí, ó.
Nós não estamos dizendo, quando nós falamos em acolhimento, nisso aqui, olha. Porque para muitas pessoas, para muitas igrejas hoje em dia aí, acolher é não falar de pecado. Ah, não vou falar desse pecado não, porque se eu falar desse pecado, tem o Zé, tem a Mariquinha, tem o Tião, e o Zé, a Mariquinha e o Tião fizeram isso aí, estão nesse pecado, e se eu falar, eles vão embora da igreja. Não é isso. Aqui a gente vai falar, independente do pecado que esteja rolando na moda aí hoje em dia. Para muita gente, acolher é não falar de uma realidade, como, por exemplo, o inferno. Eles querem só falar do céu, eu já ouvi isso, você tem que pregar só o céu. Pregue só o céu e esqueça do inferno. Que vantagem tem o céu, se eu não disser para ele que o contrário do céu é o inferno? Entende isso? Alguém, inclusive, pode dizer assim, o céu vai ser muito chato, ficar só lá, trocando harpas, né, louvando, vai ser muito chato. Eu vou ficar aqui mesmo, ou para onde será que Deus... Não, o inferno é uma realidade. E aí alguns vão dizer assim, olha, você não pode dizer sobre o inferno porque as pessoas vão ficar com medo. E aí talvez ela nem durma de noite. De fato, se ela não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ela não tem que dormir de noite mesmo não. Ela tem que ficar esperta e entregar a vida a Jesus Cristo. Agora, se você tem Jesus, fique tranquilo. O seu lugar já está garantido no céu. Esse acolhimento que se tem hoje em dia é aquele acolhimento de não se pode disciplinar. Aqueles que estão obstinados no pecado, se você disciplinar, eles vão embora. Então não discipline, deixa do jeito que está, porque disciplinar é falta de amor. Eu não vejo isso na Escritura, pelo contrário, a Bíblia diz, Deus disciplina aqueles que Ele ama. Então esse acolhimento proposto aí fora não é desse acolhimento que eu estou falando. Não é esse acolhimento que nós iremos promover aqui. E você que esteve hoje de manhã aqui, já ouviu eu falar um pouco sobre isso. Acolher, assim como suportar, faz parte daquilo que nós chamamos de mandamentos recíprocos, ou princípios de reciprocidade. E nada mais são, irmãos, do que a prática do mandamento de Jesus. João capítulo 13, eu vou repetir isso aqui durante todo esse período dessa série. Para esse negócio ficar gravado na sua mente de tal maneira que para você entender que ser discípulo de Jesus, ser conhecido como discípulo de Jesus, não é carregar uma Bíblia, não é vir à igreja, não é dar um dízimo, é amar uns aos outros. Isso é que é ser discípulo de Jesus. E você faz tudo isso. Você carrega uma Bíblia, você traz o seu dízimo, você vem à igreja, você vem no encontro das mulheres, você vem no café dos homens, enfim, você é batizado, você participa da ceia. Mas nada disso é a prova cabal de que você é discípulo de Jesus. A prova cabal de que você é discípulo de Jesus é o que o próprio Senhor Jesus disse aí. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E não dá para demonstrar que eu estou amando se eu não suporto. Não dá para demonstrar que eu estou amando se eu não estou disposto a acolher. Pelo contrário, eu estou rejeitando. A expressão do amor é através do suportar e do acolher. E vários outros mandamentos que nós trabalharemos aqui. Hoje de manhã nós vimos que nós devemos acolher o fraco, para que ele seja fortalecido e cresça. E aí então, uma vez que ele cresceu, ele vai ajudar no processo de acolhimento. Você chega fraco, a gente te fortalece. Você então fica pronto para receber aqueles que chegam fracos, para fortalecê-los, e esse é o processo. E gente, sabe o que é mais interessante nisso tudo? Quando você se prepara para socorrer, para ajudar o fraco, você também se fortalece, cada vez mais e mais. Porque, pense na questão da atividade física. Você antes lá conseguia fazer 5 abdominais, aí você quer fazer 10. Aí você começa então a fazer 5 e é aquele desespero para fazer aqueles 5, mas aí você um dia começa a fazer 6 e 7 dias você está fazendo 10. Ou seja, você se fortaleceu, você cresceu. E tantos outros exemplos que eu posso dar aqui. Então, fortalecer-se para suportar outros é bom para mim também. Vimos aqui hoje de manhã que nós somos escolhidos por Deus. Então, por isso que nós precisamos acolher, porque Deus nos acolheu.
Nós somos acolhidos por Deus, não escolhidos. Nós aprendemos de manhã aqui que o Senhor nos livrou da condenação eterna. Ele nos salvou. E se Ele salvou a cada um de nós, nós não podemos ser pedra de tropeço para aqueles a quem Ele quer salvar. E nós vimos hoje de manhã que Jesus morreu por nós. E devemos morrer por Ele. Ou seja, se aquilo que você gosta vai fazer o teu irmão pecar, então não faça. Porque é melhor não fazer, como no caso que o Paulo fala, se comer carne, se beber vinho ou qualquer outra coisa faz o teu irmão pecar, não faz. Não faz. E aí o Paulo então chega no capítulo 15, que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. E a lermos então o capítulo 15, do verso 1 até o 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. E nessa carta eu quero ver quais são os resultados do acolhimento bíblico. Diz assim, o apóstolo aos gentios: nós que somos fortes, olha aí o suportar. Temos o dever de suportar os fracos, a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós deve agradar o próximo, visando o que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, as ofensas dos que te ofendiam caíram sobre mim. Porque tudo o que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. E que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes a uma só voz, glorifiquei a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, e aí tem o mandamento que levou toda essa conversa nossa, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade a Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios, cantarei hinos em teu nome. E diz ainda, alegrai-vos, gentios, juntamente com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios, e louvem-nos todos os povos. E outra vez, Isaías também diz, surgirá da raiz de Jessé aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios colocarão a esperança. E que o Deus de esperança, e que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai querido, eu te agradeço mais uma vez pela tua palavra. Te agradeço porque, como o teu texto diz, nós somos acolhidos pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações e ajuda-nos nesta noite, a todos que aqui estão, se sentirem acolhidos pelo Senhor, se sentirem cuidados pelo Senhor, se sentirem guardados pelo Senhor. Que a tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades e de encontro com as nossas pecaminosidades. Então, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quais são os resultados do acolhimento bíblico? Eu quero trabalhar com você rapidamente aqui alguns deles. O primeiro deles eu encontro aí do verso 1 até o 5. O acolhimento nos faz parecidos com Cristo. Quando você acolhe alguém, você se torna parecido com Jesus Cristo. Quando você faz esse processo de receber alguém, até às vezes muito diferente de você, com práticas diferentes das suas, com crenças diferentes das suas, quando você faz isso, você é parecido com Jesus Cristo. E queridos, lembre-se de quando você se converteu. Se é que você se lembra, de repente faz muito tempo. Como é que você chegou na igreja? As práticas que você tinha, o seu jeitão de ser, muitas vezes o seu linguajar. Nós que trabalhamos aí muitos anos com jovens e adolescentes,
Às vezes a gente fazia acampamentos de jovens e adolescentes e falava assim, ó, o jovem crente vai levar um não crente. Você descobria rapidamente o jovem que não era crente pelo seu vocabulário na hora do futebol. Ele sempre soltava aqueles nomes bonitos na hora do futebol. Por quê? Porque esse é o vocabulário dele. O que mais me causava espanto é quando o crente soltava o mesmo vocabulário. Aí é complicado. Mas enfim, quando nós chegamos, a gente vem carregado dos nossos pecados. E nós precisamos acolher essas pessoas assim como elas são. Para que então elas possam entender que há uma nova maneira de falar, de pensar, de agir e sejam então fortalecidas. Olha o que diz aí então o texto, da onde eu tiro essa afirmação que nós fomos acolhidos, quando nós acolhemos, nós nos parecemos com Jesus Cristo. Versículo 1 diz, nós que somos fortes, temos o dever. Paulo não coloca isso para nós como uma opção. Além de ele usar um verbo no imperativo, o suportar, ele coloca antes desse verbo a palavra dever. Você deve fazer isso. Você não tem a opção, você deve suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Pastor, mas eu não posso fazer a minha vontade? Ou segundo Paulo aqui, não. Então como é que faz? Gente, presta atenção, uma comunidade que entende isso, não há disputas de ego, não há disputas de vontade. O próximo que nós vamos trabalhar é o sujeitai-vos. Se há um processo de sujeição mútua, não tem discussão, não tem briga. A briga acontece quando eu quero fazer com que a minha vontade impere sobre a sua, a qualquer custo. Aí nós temos um problema. Então, quando Paulo fala que nós temos o dever de suportar a fraqueza dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos, é o que ele está dizendo. Abra mão. Abra mão. Há uma cultura nas igrejas americanas, naquelas big churches, aquelas igrejas grandes. São muitas pessoas, então eles têm estacionamento. Lá você não pode fazer uma igreja como a gente acaba fazendo aqui, nós não queremos fazer isso. A gente queria ter condições, inclusive, quem sabe em breve Deus vai nos dar, de ter um terreno como esse do lado aí para ser o nosso estacionamento. Até o momento ainda nós não temos esses recursos, né? Mas lá o pessoal eles fazem as igrejas e tem os estacionamentos. Tem estacionamento para todo mundo. Qual é a prática? Você que é membro da igreja, que chegou mais cedo, para mais no fundo, para que aquele que chegou atrasado, e em especial isso acontece muito com o visitante, porque não sabe o horário dos cultos, pare mais perto e não se atrase tanto. Eu vou ter que andar? Faz a vontade do outro, ajuda o outro, facilita o outro. E lá, como tem estrutura para quase tudo, dependendo do tamanho da igreja, tem uma van que traz o pessoal, que para mais longe. O que eu estou dando esse exemplo? Porque é isso que Paulo está falando. Nós estamos aqui na tentativa de agradar as pessoas. E não agradar as pessoas simplesmente para fazer o gosto delas. É agradar as pessoas para que haja uma edificação. Versículo 2, olha o que diz. Portanto, cada um de vós deve agradar o próximo. Para quê? Para fazer o gostinho dele? Para deixar ele mais mimadinho? Não. Visando o que é bom para a edificação dele. No processo de edificar a pessoa, em alguns momentos, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Deixa eu dar um exemplo pessoal. De manhã, quem esteve aqui de manhã viu que eu estava numa calça mais tranquila e no uniforme da igreja, na gola polo. Hoje eu estou mais formalzão, agora à noite. Por quê? Porque nesse processo, eu sei que para alguns, se eu começar a vir muito assim, à la vontade, esse pastor é meio relaxado. Se eu vier muito formalzão, eu falo assim, esse pastor é muito formal. E como nós temos um público que Deus manda esse público bem heterogêneo, eu faço essa mescla. E não é problema algum para mim. Não tem dificuldade. É bem verdade que com essa temperatura aqui, o ar ainda não está dando conta de... Eu gostaria de estar mais fresquinho, mas não tem problema. Ou talvez ali, porque ali embaixo fica bem geladinho. Vou começar a pregar dali de baixo. Simples assim.
Eu não vou morrer se eu passar um calorzinho aqui 1 hora e meia. Você não vai morrer se passar um calorzinho aí 1 hora e meia. É coisa assim, não é para agradar, é para edificar. É para o indivíduo seja edificado. Foi assim que o Jesus fez, versículo 3. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Gente, eu sempre gosto de usar esse exemplo. Não há prazer na carne, no corpo algum na cruz. Não há. Ou alguém pode imaginar que é prazeroso estar na cruz? Jesus foi para a cruz porque Ele queria agradar ao Pai. No processo de agradar ao Pai, Ele vai para a cruz. Para que nós então tivéssemos acesso ao Pai. E pudéssemos entender e ter o Espírito Santo para nos ajudar a suportar e acolher. Porque ao final você vai ver que isso é um processo feito só na força do Espírito Santo. Como suportai. Não sei se você lembra, nós terminamos de suportar falando, a gente só vai conseguir suportar uns aos outros revestidos do Espírito Santo. Na carne, a gente não vai suportar ninguém. A gente vai se degladiar. A gente vai, como Paulo, falando aos Colossenses, se não me engano, vai dizer assim, não vos devoreis. Não vos devoreis. Colossenses, né? Obrigado. Entende? E se o Paulo está falando isso é porque era possível fazer. Então, Gálatas, obrigado os universitários de plantão aí. Obrigado. Gálatas. Então, eu preciso fazer para edificação. Eu preciso fazer porque Cristo fez. Agora, deixa eu dizer uma coisa sobre essa ideia do agradar. É agradar conforme a palavra. Pastor, eu queria dizer que se o chá não tiver limão, eu não venho nessa igreja mais. Pensou, Joel? Eu falei, irmão, traz o limão. O Joel espreme ali e põe o limãozinho no chá sem dificuldade. E eu vou dizer para você, se você está aqui por causa do chá, com todo o respeito, tem um lugar aqui no Novo Shopping que faz um chá delicioso. Você está entendendo? É simples assim, queridos. Isso não quer dizer que a gente não pode pôr o limãozinho no chá. É simples assim. Nós não estamos aqui por conta do chá. E é bom, é gostoso, e acaba rapidinho. Já me orientaram, pastor, toma logo que acaba logo o chá gelado. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós queremos agradar, sim. Mas eu também não posso alimentar em você um coração de cliente. Não posso. Preciso dizer para você que nós somos servos em Jesus Cristo. Entende isso? Mas não custa. Traz o limãozinho, o Joel, põe, fica uma delícia. Vai acabar mais rápido ainda. Mas ele põe. Hoje tem paçoquinha lá, pé de moleque. Gente, é uma delícia essa cantina aí, né? Esse cafezinho nosso. E nós fazemos isso para agradar. Para que seja um ambiente gostoso. Mas não dê razão nesse ambiente gostoso para pecar. Quando nós agimos assim, nós somos parecidos com Cristo Jesus. Esse relacionamento, é por isso que eu disse, esse agradar é com base aqui, ele tem que ser com base nas Escrituras. Porque tudo que está escrito, Paulo vai dizer no passado, foi escrito para a nossa instrução. Para que tenhamos a esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. A base nesse agradar é a Escritura. É a Escritura. Vamos voltar para esse exemplo do chá. Digamos que as nossas crianças que gostam muito daquele cantinho ali, e é bom isso. Elas vão avançar ali e vão começar a tomar a frente dos idosos. É com base na Escritura que a gente tem que falar para essas crianças e para os pais delas, tem que honrar os idosos. Tem que respeitar os mais velhos. Chamou a atenção do meu filho. Não vem nessa igreja mais. Posso fazer nada. Eu tenho que ir base na Escritura. E graças a Deus, a gente tem um pessoal da cabeça branca aqui que é muito acolhedor. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer ter vocês aqui conosco, viu? Vocês são, nesse povo barulhento aqui, vocês são
acolhe bem a gente. São idosos fantásticos. A base é a Escritura. E não a minha vontade. E, gente, pode até ser que num primeiro momento a gente vai ter que, esse irmão está chegando, ou essa pessoa não conhece o Evangelho, vamos ajudá-lo nesse processo. Vamos ajudá-lo nesse processo. Vamos suportar porque ele é fraco na fé. Talvez ele vai dizer assim, essas crianças aqui, não sei o que tem, porque ele ainda é fraco na fé. Não entendeu ainda que a igreja é composta por um grupo heterogêneo de pessoas, desde os mais menininhos aos mais experientes. E isso é a igreja. E a gente precisa conviver juntos. Não dá para, vamos fazer um culto só para os idosos, só para os jovens, só para os casais, só para os... Nós temos esses ambientes, encontro das mulheres, o café dos homens, enfim. Então, a base é a Escritura. E a gente só consegue fazer isso se a gente pensar como Cristo. Versículo 5. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos deu o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. É interessante que o Paulo é bem animador, né? Porque ele fala assim, isso aí vai acontecer se o Deus da perseverança e do ânimo esteja entre vós. O Paulo já fala, gente, não vai ser fácil. Mas quando nós acolhemos, nós estamos pensando como Cristo. A nossa força vem de Cristo e do seu Espírito. E o Paulo fala que o Deus da perseverança e do ânimo vos deu o mesmo modo de pensar. A gente só vai conseguir desenvolver isso se tiver no mesmo modo de pensar. Então, quando nós acolhemos, nós somos parecidos com Jesus. E nós precisamos acolher parecidos com Jesus. Jesus não fica assim, quando você largar isso, você pode vir. Quando você abandonar isso aqui, aí você pode chegar perto da cruz. Quando você mudar essa vida aqui, aí eu te aceito. É impressionante porque a Bíblia diz que basta crer. Mas pastor, o senhor está tudo enrolado. Mas ele creu. E a partir de agora, com o Espírito Santo, ele vai ter o processo, as condições de se desenrolar. A gente tem que parar com essa ideia, como no passado já teve. Enquanto esse irmão não parar com esse vício, essa pessoa não parar com esse vício, não pode vir para Jesus. Gente, eu não vejo isso na Bíblia. Enquanto ele não abandonar isso aqui, nós não podemos batizá-lo. Eu fico imaginando o Pedro fazendo uma classe de novos membros com os 3.000 batizados em Atos. Sentando um por um. Você tem isso aqui, você tem aquilo ali, você tem... Creu, seja batizado. Esse é o processo. Porque assim a gente vai conseguir acolher e mostrar para o indivíduo que ele tem que abandonar isso, tem que abandonar aquilo, tem que mudar nessa situação, tem que ser cada vez mais parecido com Jesus. Porque o acolhimento glorifica a Deus. Versículo 6. Para que unânimes a uma só voz glorifiquei a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Quando nós acolhemos, nós glorificamos a Deus. Acolher é uma forma de dar glórias a Deus. Tem muita gente que acha que dar glória a Deus é só gritar, glória a Deus, glória a Deus. Isso é uma forma. Mas quando você acolhe, porque você está sendo parecido com Jesus Cristo, você está glorificando a Deus. Olha o que o Paulo diz, unânimes. Isso precisa acontecer em unanimidade. Gente, unânime é todo mundo com o mesmo modo de pensar. Vai chegar alguém todo diferente da gente. A gente vai acolhê-lo. Todo diferente da gente. Para que ele entenda que ele não tem que ser parecido necessariamente conosco. Ele tem que ser parecido com Cristo. E se nós estamos parecidos com Cristo, é um bom modelo então. É o que o Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Precisa ser unanimidade.
É um só Deus, um só Pai, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, é o que esse mesmo Paulo fala aos Efésios. Quando nós vivemos nessa unidade, nós glorificamos a Deus. Então não adianta a gente dar glória a Deus e gerar racha na igreja. Não adianta a gente dar glória a Deus e arrumar panelinhas, grupinhos, fechados de tal maneira que ninguém consiga entrar. Não adianta. A gente vai glorificar muito mais a Deus, não é que você não possa dar glórias a Deus. Mas a gente vai glorificar muito mais a Deus acolhendo as pessoas como Cristo nos acolheu, do que propriamente dito falando glória a Deus. Quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Deus. Isso precisa ser feito porque nós fomos acolhidos por Cristo. Cristo nos acolheu para a glória de Deus, é o que o versículo 7 diz. Deixa eu acolher esse pessoal aqui que eu quero glorificar o Pai. Quando nós fazemos isso, nós agimos como Cristo e glorificamos a Deus. Quando nós acolhemos, olha o que diz o versículo 8. Nós demonstramos fidelidade a Deus. O versículo 8 é interessante, porque o Paulo diz assim: afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão. Ou seja, a circuncisão o que era? Era a marca de que era o povo de Deus, escolhido por Deus, separado por Deus. Um povo que agora estava como servo de Deus. Jesus se faz servo. Jesus se torna servo. Por nossa causa. Por causa da fidelidade de Deus. Porque como Deus havia prometido que enviaria o seu filho, que enviaria o Messias, que enviaria, como o próprio Paulo diz aqui, da raiz de Jessé, como ele tinha prometido isso, Jesus vem para cumprir as promessas. De que ele estaria de braços abertos para receber aqueles que o Pai enviaria até ele. Eu sou bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas vêm até mim. Então, Jesus faz isso para cumprir as promessas. Jesus faz isso para dizer, para mostrar o quão fiel ele era a Deus. Jesus faz isso como um exemplo de expansão do reino. Do versículo 9 até o 12, são três profecias de que Jesus viria também para os gentios. Versículo 9 diz: porque para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Como está escrito, portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. Porque o povo de Israel achava que o Messias era só para eles. Mas este achar, inclusive, era porque eles estavam desconsiderando as Escrituras, porque as Escrituras já falavam sobre isso. O próprio Paulo aqui vai citar Isaías, no versículo 12. Surgirá da raiz de Jessé aquele que se levantará para reger os gentios. Quem são os gentios? Nós. A não ser que você seja judeu de nascimento. Se você não é judeu de nascimento, você também é um gentil. Então, Jesus nos acolheu para a glória de Deus. Essa era uma discussão, inclusive, que existia dentro da igreja de Roma. Porque em todas as igrejas do Novo Testamento, até as igrejas gentílicas, haviam os judeus. E eles eram muito fortes nas suas posições. Eles conheciam as leis, eles conheciam as escrituras. Jesus havia nascido no meio do povo, era do povo. Jesus era a profecia do povo. Então, quando eles chegavam, mesmo que num número menor, se eles quisessem tumultuar, eles tumultuavam. É o que acontece em Gálatas. Em Gálatas, os judeus ali presentes naquela igreja queriam trazer muitos ritos e muitas práticas do judaísmo para o cristianismo. E diziam assim: se não fizer isso, vocês não serão bem-vindos aqui. Vocês não serão acolhidos aqui. E o Paulo está dizendo assim: Jesus veio para acolher os gentios também. Jesus veio para acolher aqueles que não são do povo, mas para fazê-los também povo. Jesus veio para fazer isso, para expandir o reino. O reino nasce com os judeus, com o povo de Israel, mas é para todos os gentios. Por isso que a gente acolhe para crescer. Para que o reino cresça.
para que o reino seja expandido. E, gente, não é o reino Nova Vida, não. Não é o reino do pastor Rodrigo, não. É o reino de Deus. Hoje mesmo nos despedimos aqui de Tiago e Andréia. Durante um tempo passaram conosco aqui, servindo a Deus aqui conosco. Agora foram para São Paulo transferidos pelo trabalho. Continuam no reino de Deus, agora servindo em outra localidade. Isso é o reino. Certamente haverão pessoas aqui que talvez vão se converter aqui, vão se batizar aqui e vão para outros cantos. Perdemos? Não. É o reino. Se você tem a noção, se você tem a ideia de que perdeu, é porque o reino é seu. E aí não é o reino de Deus. Porque no reino de Deus, a minha preocupação é quando a pessoa não está no reino, fora do reino. Mas se ele está no reino, glória a Deus por isso. Sim, vamos sentir falta deles, forem embora hoje, vamos sentir falta deles, não tem a menor dúvida disso. Eles estão no reino, glória a Deus por isso. Então, quando nós acolhemos para a expansão do reino de Deus, para que o reino de Deus cresça. E é por isso, gente, que nós não podemos acolher as pessoas dentro desse padrão de acolhimento do mundo. Porque senão elas vão achar que estão no reino e não estão. Elas não serão confrontadas com os seus pecados. Gente, se tem um texto que fica na minha cabeça martelando, é o texto da porta estreita, da porta larga. Eu preciso que você tenha consciência de que a porta é estreita. Porque tem muita gente que pode estar no seio da igreja evangélica brasileira achando que a igreja não é igreja. E naquele dia ouvirão, eu não vos conheço. Não sei quem vocês são. Afastem-se de mim. Eu quero que você tenha consciência, todos que passam por essa porta tenham consciência de o que é servir a Deus. Eu quero que o reino expanda, mas expanda com consciência. Então, quando nós acolhemos, nós somos parecidos com Jesus Cristo. Quando nós acolhemos, nós glorificamos a Deus. E esse acolhimento, ele só pode ser feito no poder do Espírito Santo. Ele não pode ser feito, a gente não vai conseguir fazer isso de outra maneira. Versículo 13. Que o Deus da esperança vos enche de toda alegria e paz na vossa fé. Para quê? Para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança que o Paulo vai dar para nós aqui, essa alegria que ele vai dizer para nós aqui, essa paz que ele vai dizer aqui, é no Espírito Santo. Esse acolhimento, ele só vai acontecer assim como suportar no Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo você não consegue praticar a obra de Deus. Não consegue. É por isso que o Paulo vai falar, esse mesmo Paulo, aos Efésios, para a gente se encher do Espírito Santo. Antes dele falar sobre sujeitai-vos uns aos outros, ele vai falar um pouco antes, no mesmo capítulo, para a gente se despir, se revestir, se renovar e ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, o qual leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A gente só consegue viver essa vida de comunidade cheio do Espírito. Sem o Espírito, a gente vai se devorar, como os irmãos em Gálatas. Sem o Espírito, a gente não vai se suportar. Sem o Espírito, não vamos acolher ninguém. Pelo contrário, vamos repudiar. Esse aqui não, esse aqui também não, esse aqui também não. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E só quem experimenta o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. Não há não há experiência melhor. Não há sensação melhor do que estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você consegue experimentar esperança. É o que o Paulo diz. Mas eu tenho esperança que esse irmão que chegou aí, ou essa pessoa que chegou aí, tudo rebentado desse jeito, Deus vai trabalhar com ele. Eu tenho esperança. Gente, você que está em liderança, você que está ensinando, você que está... Se você não tiver esperança de que as pessoas podem ser transformadas, você está fazendo a coisa errada. Você está na posição errada. Quem está em liderança tem que acreditar que Deus pode transformar uma pessoa. Por mais que você olhe e fale assim, rapaz, sabe aquele ditado?
pau que nasce torto, até a cinza é de banda, é esse indivíduo aí. É esse aí. Na carne você vai dizer isso, agora no espírito você vai olhar e falar assim, eu não sei o que fazer, mas Deus pode endireitar esse negócio. Esse indivíduo aqui, Deus pode colocar ele no prumo. E deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Muitas vezes nós temos essa impressão porque nós nos consideramos bons demais. Bons demais. A gente esquece de como é que nós chegamos na igreja. A gente esquece que todos nós chegamos todos arrebentados na igreja. Essa é a minha preocupação, e às vezes eu falo isso com os pais, com os nossos pequeninos. É uma bênção criar os filhos dentro da igreja. Eu tenho como testemunhar dessa bênção. Mas é um perigo. Porque muitas vezes eles não pisaram na lama do pecado. E graças a Deus por isso. E eles podem crescer e chegar num determinado momento, e infelizmente eu já ouvi isso da boca de alguns jovens, eu peco muito pouco, pastor. Eu não lembro, inclusive, a última vez que eu pequei. Acabou de pecar. Sabe por quê? Porque esse indivíduo, ele cresce dentro da igreja. Ele vem para a classinha, ele canta aqui, ele toca aqui, ele levanta para vir trazer o dízimo aqui, ele vai na classinha, ele volta, ele cresce, ele é batizado, ele escuta o pastor por 20 anos. Ele inclusive, aquilo que a Bíblia manda fazer, ele faz. Mas talvez ele nunca teve uma experiência real com Jesus Cristo. E aí ele olha para a listinha de tarefas que ele entende que são tarefas que agradam a Deus, e de fato elas agradam a Deus, ele fala assim, ó, tô bom. Gente, isso é tão comum que teve um jovem que foi falar com Jesus e chegou, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, guarda os mandamentos, guarda todos eles. Ó, tiro 10 em todos eles. Estou arrebentando nos mandamentos, Jesus. Jesus fala, só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Ele vai embora, cabeça baixa. Que tinha muitas coisas. Ou seja, o seu Deus era o seu dinheiro. Então, é um perigo. E nós temos que ficar alertas. Porque eles podem crescer e achar que o fato de ter crescido dentro da igreja, sido batizado aqui, estão tudo certinho. E aí quando chegar um outro jovem, cheio de experiências no mundo, todo arrebentado, precisando de acolhimento e restauração, ficar longe dele. Ser má companhia. Nunca fiz isso. Eu preciso olhar para esse jovem e ter esperança. Assim como eu tenho esperança que esses pequeninos, que hoje são pequenos, e conhecem o Senhor hoje, vão crescer e nunca vão se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Você que é pai tinha que dar amém de pé. É isso, Davi. É isso aí, é isso aí. Ô, gente. É isso aí. Entende isso? Eu tenho essa esperança. Não é possível que você, como pai, tenha uma esperança menor que a minha. Não é possível isso. E isso vem, queridos, por causa do Espírito Santo que me mostra isso. Porque se eu olhar com os olhos da carne, eu vou falar, é esse aí, esse aí. Gente, no meu grupo de jovens e adolescentes, eu era, não sei se o mais terrível, mas estava ali entre os 3 primeiros, Belmiro. Você também. Faz diferença. E a gente fala isso não é para a glória da gente, não, é para a glória de Deus. Talvez se olhasse para a gente e falasse assim, esses caras não vão virar nada não. É Deus, gente. Esse acolhimento vai fazer a gente experimentar essa esperança. Esse acolhimento vai fazer a gente experimentar a alegria de ver os pequeninos crescerem e de fato estarem servindo a Deus aqui já como adultos. E essa alegria de experimentarmos isso. De vermos o que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu me alegro muito no dia que a gente dá, no dia de ação de graças aqui, porque eu vou vendo as histórias e vendo o que, que Deus tem feito. Isso é uma alegria para mim.
esse acolhimento vai fazer com que a gente tenha paz. Uma paz que excede todo entendimento. De alguém que vai chegar e você vai falar assim, isso aí não sei não, mas se Deus trouxe, vamos ficar em paz. Deus vai mostrar o que irá acontecer. Nós precisamos acolher as pessoas porque Jesus nos acolheu. E quando você acolhe alguém, você está agindo como seu mestre. Nisso sabereis que sois meus discípulos, quando tiveres amor uns pelos outros e acolheis uns aos outros. A gente que é discípulo de Jesus tem que acolher. Tem que estar de braços abertos. E, gente, dá trabalho. Não é fácil. A gente às vezes quer acolher só quem chega redondinho, cheirosinho, todo arrumadinho, cheio de dons e talentos. Aí esse a gente quer. Aqueles derrubados, requenguentos, tudo atrapalhado. Não é isso que Jesus fez conosco. Quem tem vindo da quarta-feira aqui tem ouvido eu falar sobre isso. O Paulo era um abacaxi. Era um pipinaço. Acolher o Paulo era um problemão no início do seu ministério. Porque ele, depois que se converte, ele já não era bem visto mais entre os judeus, e ele não tinha tempo e testemunho suficiente para ser bem-vindo entre os cristãos. Então andar com Paulo era um problema. Mas teve um indivíduo chamado Ananias que acolheu ele. Deus falou, Ananias, vai lá, que tem um sujeito chamado Paulo, ele é um instrumento nas minhas mãos. Deus falou, não, esse Paulo aí vem com carta para prender a gente. Ananias, fica tranquilo, vai aprender o que é sofrer por mim. O Ananias fala, tá bom, o senhor está mandando acolher o indivíduo, eu vou lá. E ele vai lá, ele cura o Paulo, ele batiza o Paulo e ele apresenta o Paulo na comunidade de Damasco. Esse é o nosso irmão Paulo. Eu fico imaginando um indivíduo que era perseguidor da igreja entrar na igreja. Aí o Paulo, rumo um tumulto lá, tem que ir para Jerusalém. Aí em Jerusalém ele chega, todo mundo desconfiado com ele. Mas tem um sujeito chamado Barnabé, que acolhe Paulo. E apresenta o Paulo para os apóstolos. E fala assim, eu vi esse homem pregar, ele tem testemunho. Vamos recebê-lo, Deus tem algo na vida dele. O Paulo era um problema no início do seu ministério. Para não dizer no restante. Porque andar com Paulo era quase certeza de ser perseguido, ser apedrejado, ser preso. O Silas pode dizer isso com bastante propriedade. Mas ele foi acolhido. Então nós estamos prontos para acolher. Jesus nos acolheu. Quando nós acolhemos, nós glorificamos a Deus. Nós de fato damos glórias a Deus. E a gente só faz isso na força e no poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você a pensar um pouco na sua vida. Talvez você não está entendendo muito o que eu estou dizendo, porque falta algo na sua vida que é elementar e essencial para você entender tudo que eu estou dizendo aqui, que é o Espírito Santo de Deus. E talvez falte o Espírito, talvez não, falta o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você não confessou os seus pecados. Você não disse assim, Senhor, vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador. O dia que você fizer isso, confessar os seus pecados, entregar a sua vida a Jesus Cristo, você vai se sentir acolhido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem uma capacidade interessantíssima. Ele te acolhe. Ele cuida de você. Ele te consola. Ele te encoraja. Ele te capacita. Ele vai iluminar a sua mente para que você entenda todas essas verdades. E saiba que é isso que Deus fez com você, é isso que agora você precisa fazer com outros. Então entrega a sua vida a Jesus Cristo. Confessa Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Eu quero levar talvez um outro grupo a pensar aqui. Talvez você tenha passado tempo longe demais da comunidade da fé, da igreja, do povo de Deus.
E você já se sente meio que um peixe fora d'água. Eu quero dizer para você, a igreja está de braços abertos para recebê-lo. Não me interessa o que você fez até esse tempo que você esteve fora da comunidade da fé. E sabe o que não me interessa? Porque quando eu olho para a parábola do filho pródigo, eu não vejo o pai perguntando aonde ele estava, o que ele tivera feito, aonde ele gastara o dinheiro que o pai lhe dera. O pai não pergunta. O pai só o recebe de braços abertos e festeja e devolve a sua identidade, dá-lhe um anel nos dedos, uma sandália nos pés, roupa, e festeja e se alegra, porque esse meu filho estava perdido e voltou. É isso que o pai faz. Então não acredite nas mentiras do diabo, dizendo que agora você não tem mais jeito. Com Deus você tem jeito sim. Tem esperança disso. Então eu não sei por onde você andou, o que você fez, mas em Cristo Jesus você pode ser uma nova criatura novamente. E você que já é igreja, está redondinho aqui, funcionando redondinho, talvez você tenha que pedir para Deus: Senhor, me ajuda a acolher as pessoas e a recebê-las como elas são. E ainda sábado, terminando esses slides, eu sentado na minha sala ali, eu comecei a pensar, porque nunca Deus me dá uma palavra que Ele não está me preparando para algo que vai acontecer. Então eu não sei o que começará a entrar por essas portas depois que essa série terminar, ou no meio dessa série ainda. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: nós acolheremos a todos que quiserem ser acolhidos por Jesus Cristo. Amém?